Saudações a todos, nós estamos começando mais um Bet Midrash, um programa da comunidade judaico-adventista de Manaus, dedicado a comentar a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos com o tema Como lidar com a solidão. Nós temos aqui no time que vai a campo nessa semana o capitão Jonas, centroavante, fazedor de gols aqui, artilheiro, Rocha William, e eu tô aqui na retaguarda fazendo backup. Gandula. Sou o Gandula, né? Fica jogando aí Na verdade é o principal, camisa 10. Fazendo mas tu que é o camisa 10, cara, é o capitão do time, faz girar o jogo. Eu tô aqui só jogando a bola para dentro do campo, porque sem a bola vocês não jogam, né? Bem, então vamos aqui fazer uma discussão referente ao tema da lição dessa semana, que é um tema muito curioso, porque ele é muito atual, né? Ele está aqui bastante vivo para todos nós, porque é um tema que tem ficado muito mais na mídia nos últimos anos e é um tema que tem muito a ver com a gente. Nós temos aqui algumas afirmações a respeito de amizade, nós temos algumas afirmações a respeito de relacionamentos conjugais, e nós temos algumas afirmações a respeito de velhice e de morte. Nós estamos aqui muito interessados esse trimestre de falar a respeito das questões que envolvem todo o ciclo da vida. Então, desde a infância, passando pela juventude, a escolha dos amigos, as escolhas profissionais, a escolha conjugal e também o período que a gente chama de melhor idade, que é quando nós passamos pela fase da juventude e da fase adulta, chegamos no que nós consideramos a última fase da vida, né? Então, todas essas fases são representadas durante as lições de uma maneira diferente. Então, dessa vez a gente vai falar sobre solidão na juventude, solidão na fase adulta e também solidão na terceira idade ou na fase dos idosos. Nós temos algumas recomendações que são propostas no verso dessa semana, quando é o verso para memorizar, né, ou o verso áudio da lição. É o verso que é mais central na lição, é o verso bíblico que está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Em hebraico, pastor Rocha William, como é que é essa expressão, quando Deus se propôs a criar alguém para ficar frente ao homem? Então é a expressão geralmente não, a expressão é traduzida como auxiliadora idônea, né? Geralmente, né, é traduzida assim. Em hebraico é Ezer Kenegdo, que significa, né, Ezer é muito familiar para a gente, porque a gente lembra da Ebenezer, né? Então Ezer, Even em hebraico é pedra, e Ezer, ajuda, né? Em hebraico Ezer significa ajuda, e Kenegdo, de que é como, Neged, que é em frente, oposto a, ele, né? Kenegdo, então como em frente a ele. Então, uma ajuda como em frente a ele, seria literalmente assim, uma auxiliadora ou uma ajuda como se estivesse em sua frente, diante dele. E aí, o que transmite essa expressão, Ezer Kenegdo, ali, um auxiliador idônea, seria, primeiramente, essa ideia de ajuda, né? Existem outras palavras para ajuda em hebraico, eu até nem lembro agora uma outra assim para dar como exemplo, mas além de Ezer existem outras. Mas o interessante é que toda vez que essa palavra, ou essa ideia de Ezer, de ajuda, do verbo azar, que aparece nas escrituras, essa expressão ela está relacionada com Deus como o ajudador, né?
Então, quando eu tenho Ezer, significa que é uma ajuda divina, né? Uma ajuda que vem da parte de Deus, ou que é movida da parte divina. E isso é legal, porque então a mulher ela foi criada como uma Ezer, né? Uma ajuda da parte divina para o homem. Quase como se fosse a versão do Espírito Santo para o homem, né? Aqui nas Escrituras geralmente essa ajuda ela vem da parte do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus vem como um auxiliar, como uma ajuda, né? Como uma mão que auxilia o homem, também é chamado de mão, né? Então, ou voz, né? A voz divina, né? Então, a voz ou a mão é uma referência ao Espírito Santo. E aí ele vem, então agora que a Ézer, o que ajuda o homem, o Espírito Santo, um tipo de Espírito Santo, né? Na criação em forma de criatura, né? É a mulher, né? Então ela auxilia o homem, ela é a mão do homem, ela é a voz do homem, né? Então por isso que o pessoal fala, né, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, uma expressão comum, né? Alguns falam, não, melhor é colocar ao lado, né? Que seja. A questão é que realmente, assim, se o homem tem alguma proeminência, mas a gente sabe que às vezes quem está por trás dele ou ao lado dele que seja é quem geralmente o influencia, e essa é a sua esposa, né? E a outra referência que é Kenegdo, que é como se fosse em frente a ele, que é exatamente essa ideia, que muitas pessoas às vezes têm de forma errada, de que a mulher ela é inferior e que a Bíblia ela promove isso, e não é verdadeiro essa afirmativa, porque essa expressão Kenegdo, ela significa que é alguém que está em frente a ele, que ele é igual, mas é ao contrário. É como se fosse assim um espelho, né? Espelhado. É o mesmo, só que com as suas características, com a sua personalidade, com o seu jeito, né? Então não é o mesmo, idêntico assim, exatamente igual, mas é o mesmo, só que tem as suas peculiaridades, as suas nuances. E essa é a mulher. Então ela é alguém que é igual, tem o mesmo a mesma autoridade, né? A mesma responsabilidade, estão no mesmo patamar de existência, mas cada um é diferente do outro. Então um é diferente do outro aí nas suas peculiaridades, nas suas características individuais, né? Então essa praticamente é a ideia ali. Então duas coisas, então, só recapitulando, a questão de que a mulher ela é um auxílio divino, e segundo que ela é igual ao homem, né? Como é que diz assim, não é em ação, né? Em ação e prática, e sentimentos, responsabilidade, enfim, personalidade é que vai mudar, né? A questão da personalidade, a questão das características femininas que são próprias dela, assim como as características masculinas são próprias dele, mas ambos são coiguais, né? Então estão em conjunto, só que um é oposto ao outro nesse sentido de um estar diante dele. Mas veja que não tem essa ideia de estar atrás, de estar ao lado, embaixo, em cima, está na frente. Então é alguém que está um olhando em frente ao outro, porque eles são iguais. Vida de solteiro. A lição traz o relato de uma jovem que decidiu ser missionária e que foi muito mais fácil para ela, porque ela era solteira. Se ela fosse casada e com filhos, essa decisão dela talvez fosse adiada ou não pudesse ser tomada. E tem uma frase muito interessante no final da lição que diz assim, muitos hoje nos dizem que a menos que nos casemos, não estamos completos. Lembrando aqui uma frase da Karen, esposa do William, ela falou assim que nós temos que aproveitar as fases da vida, né? E tem muita gente que está tão preocupado em casar que acaba se precipitando algumas vezes e casando com pessoas que não são religiosas ou não compartilham os mesmos valores. Então a lição ela traz essa mensagem sobre a vida de solteiro. Qual é a visão que o judaísmo tem da vida antes do casamento? E das pessoas também, tem muita gente que escolhe não casar, né? Não vou casar, vou viver aqui a minha vida de solteiro. Alguns vivem
tomam essa decisão para viver uma vida de libertinagem, outros escolhem uma vida de castidade, mas o fato é que a vida de solteiro é uma fase da vida de todas as pessoas, onde elas têm algumas escolhas que precisam tomar para a vida inteira, início da juventude até a vida adulta. O judaísmo ele não recomenda o solteirismo, né? Não recomenda a vida de solteiro, uma vida assim, né? Morrer solteiro, enfim, né? Não tem isso como tem dentro do catolicismo, né? Então a questão do padre, porque é uma questão de interpretação sobre o pecado, né? Então já o judaísmo vê ao contrário, a questão do casamento estar solteiro, na verdade, é estar mais próximo do pecado do que estar casado, né? O Weber chama de ascetismo extramundano e intramundano. Entre os católicos é comum o ascetismo extramundano. As pessoas se isolam. Já, por exemplo, na Igreja Adventista, o judaísmo é intramundano. É intramundano. Você está no mundo, mas não tem... Não significa se envolver... ser do mundo. Ser do mundo. Então, mas isso é bíblico, né? Você vê que vocês estão no mundo, mas não pertencem a eles. É o que Yeshua fala na oração dele. Então, mas é isso mesmo. Então, o judaísmo só tem uma passagem no Talmud que diz assim: um homem não casado está constantemente pensando no pecado. É complicado aqui. E aí eu até contei essa historinha pro Gadi agora há pouco, né? Que tem uma história, eu não sei se é real a história, é só uma história, não fala o nome dos personagens, né? Então talvez é fictícia, mas que havia um rabino velho e casado e um rabino jovem, ainda solteiro. E esse rabino jovem foi se encontrar com o rabino casado e quando o rabino casado velho, né, o rabino mais velho, ele então descobriu ali na conversa, né, na interação com aquele novo rabino, que ele não era casado. Ele disse: olha, vai embora e só volte aqui para falar comigo quando você estiver casado. Por quê? Por causa, como se o rabino dissesse assim: não quero que você me influencie para o mal, para o pecado. Porque por causa desse pensamento de que o solteiro ele está pensando no pecado, né? Então, mas essa é uma perspectiva judaica, né? Então essa é a perspectiva judaica, que o primeiro mandamento da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, que é Peru Urvu em hebraico, né? Que significa frutificai, Peru é frutificai, Urvu e multiplicar, né? Frutificar e multiplicar, seria a tradução essa mesmo. Então frutificar e multiplicar. Então, para que isso seja possível, então a única forma de procriação, né, de gerar seres de multiplicação é através do casamento. Então, para cumprir esse mandamento é preciso então casar. E por isso o judaísmo então ele visa o casamento. E é aí que nós temos que toda que é o grande, acho, cerne da lição, seja da semana passada como dessa também, que como que eu faço para estar preparado, né? Não era isso o que a gente estava estudando semana passada. Como é que eu faço para preparar para o casamento? Então, dentro do judaísmo tem esses ciclos, né, que a gente já falou sobre eles, os ciclos da vida judaica. É quase como se fossem os sacramentos judaicos. Então, qual é o primeiro? O primeiro é a doação do nome e a circuncisão. E para que serve isso? Isso é uma dedicação da criança a Deus, uma lembrança do pai de que ele deve transmitir os ensinamentos de Deus para aquela criança. O seu filho tem que seguir os caminhos divinos, enfim. Em seguida vem a própria apresentação da criança, o resgate dela como primogênito, né, se ela for. Em seguida vai vir o bar mitzvah, que é quando a criança agora ela aprende a responsabilidade da lei e ela começa a cumprir por ela mesma, né, pela conta dela. E aí então depois do bar mitzvah que a gente vai ter a questão do casamento. Então o que foi esses ciclos, esses passos até agora? Foi tudo uma preparação para o casamento. Porque no judaísmo o ser humano ele precisa do outro, ele precisa estar conectado, estar ligado, né? Aquela questão que eu já mencionei até sobre o casamento ser uma reflexão da imagem divina. E assim, dentro então da ideia do judaísmo, o casamento não é meramente uma parceria legal, uma parceria secular,
mas ele é uma união santificada por Deus. Então é preciso Deus faz parte ou deve fazer parte do matrimônio, né, da união matrimonial. E as obrigações maritais, portanto, seja do homem e da mulher, não são meramente obrigações pessoais, mas elas têm implicações para a harmonia universal, conforme se pensa o judaísmo, né, o Tikkun Olam, né? Então é para criar harmonia e abençoar o universo, né, o mundo todo. Então o casamento é como se fosse uma célula para que todo o corpo que é o mundo, que é a sociedade mundial, ela funcione bem. Então se nós não casarmos com Deus, então na verdade a gente não está fazendo nada. Essa que seria a ideia. Porque o casamento, que é o ápice de todos os ciclos, né, que a gente tem, o próximo vai ser a morte. Então são esses ciclos, né? Então o nascimento praticamente com a circuncisão, depois a apresentação da criança, a dedicação dela, depois vem o momento em que ela assume a responsabilidade, e aí vem o casamento, e aí depois vem a morte. Então são esses praticamente os ciclos. Talvez a gente pode colocar outros, né, mas esses são os principais, e em todos eles é uma preparação para o casamento, e do casamento então a gente morre, que é o fim da vida, que é a realidade máxima, né, que nós temos. E veja então que o casamento então, em outras palavras, uma reflexão da imagem divina, e sem essa reflexão, sem essa consideração no casamento, se eu não considero isso, se eu não se eu caso sem essa noção, então o casamento não tem objetivo dentro do pensamento judaico, e coloco também como dentro do pensamento bíblico, né? E porque o casamento ele tem que visar a Deus. Se a gente, eu vou casar só por casar mesmo, por exemplo, né, alguém que quer cumprir a responsabilidade do... Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte: às vezes há uma como é que é? Glamuralização. Do casamento, que todo mundo está casando. Sim. E eu quero casar também, porque eu quero viver esse momento inesquecível aí. Gasta uma fortuna na festa. Que é o que a Karen falou semana passada. Isso. E não se leva em consideração que o mais importante é o relacionamento que tem que ter entre os dois e com Deus, né? Sim, mas aí que tá. Eu acho que a gente criou essa coisa de... O casamento é uma cerimônia. Isso que é o casamento, que se tornou o casamento. O casamento é só a cerimônia. É aquela encenação que a gente faz lá, da entrada da noiva, entrada do noivo, dos convidados e tal, a comida, e aquele momento lá com o oficiante religioso. Então a gente acha que é isso. Isso não é o casamento, isso é só uma tradição, uma encenação, um teatro que a gente criou, porque, veja, no Éden não tinha convidado algum, talvez os animais só. O casamento foi feito pelo oficiante que era Deus, Adão e Eva, e não teve nada dessa pompa toda. Então as meninas, né, vou colocar as mulheres, geralmente as mulheres elas crescem e tal com esse deslumbre, né, do que é o casamento, de querer vestir aquela roupa, de passar por isso aí, quando na verdade não é para isso que nós devemos ser preparados e nos preparar, né, juntar o nosso dinheiro. Não, a nossa preparação é superior, é a preparação para a comunhão com Deus. Então eu vou fazer, isso é só uma cerimônia de passagem que pode ser feita da forma mais simples possível, não é necessário todo esse luxo que a gente faz, porque isso não é importante. O importante é o que a gente vem depois, que é a vida de casado, isso é o casamento. Então aquela ali é só uma portinha pequena que a gente passa para o grande quarto da vida, que é o casamento. E lá nesse quarto deve estar já presente, ou entra junto conosco como o parceiro silencioso, que é Deus. Esse é o grande objetivo, né, dentro do judaísmo aí. Então se eu vivo uma vida sem Deus, se eu não coloquei Deus na minha preparação, o casamento não vai fazer o menor sentido. E é por isso que a gente vai ter grandes índices, como nós temos hoje, né, seja no Brasil, nos Estados Unidos, acho que até superior, o divórcio, né, que é um também dos temas da lição, a questão do divórcio. Por que há tantos divórcios? Porque as pessoas casam sem Deus. Elas acham assim, né, colocou isso, eu até lembro, né, não, mas quem fez meu casamento foi um padre, foi um pastor, foi um rabino, ou quem quer que seja, algum outro oficiante. Isso não faz o menor sentido, isso não tem nada a ver.
a pessoa que faz o casamento só porque ela é religiosa, ou eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus, parabéns, mas não é isso que torna o casamento sagrado. O fato de eu acreditar em Deus, ou de a pessoa que celebrou meu casamento, que santificou aquele momento, foi um rabino, foi um pastor, um padre, um religioso. Não faz, isso não é o efeito não está nisso. O efeito do casamento está na vida religiosa, que deve ser seguida primeiro individualmente e depois em unidade um com o outro. E claro, né, Deus então aparece nesse momento, nessa vida conjugal espiritual. Queria que tu desse um conselho para quem está solteiro ainda, não só os jovens que irão casar algum dia, que estão pensando, mas também aqueles que não estão com isso em pensamento e aqueles que são solteiros porque se separaram ou porque o seu cônjuge faleceu. O que fazer? Casar de novo? Sim. Ou casar logo para não ter problema? Primeiramente, né, tem um pastor, né, que é o Cláudio Duarte, né, que ele fala que solteiro é uma palavra que significa realizado, resolvido, né, feliz, né? E embora isso não é verdadeiro, né, solteiro vem do latim, mas não significa feliz nem realizado. Mas o que ele fala é verdade, né? A pessoa que está solteira, eu acho que assim a dica dele é muito válida, que ela tem que estar resolvida. Então, nos estudos, ela tem que estar resolvida nos estudos dela. Financeiramente, ela tem que estar resolvida também. E o mais importante, espiritualmente, ela tem que estar resolvida também. Ou seja, ela tem que estar feliz com a vida espiritual dela, ela tem que estar feliz com a situação financeira dela, e estar feliz com a situação cognitiva ali, de educação dela, né? Já estou formado, já estou trabalhando, enfim, eu estou estudando, mas já estou trabalhando, eu tenho condições para sustentar uma família. Isso para o solteiro em geral, essa é a minha dica, que a pessoa que é solteira ela tem que estar muito bem resolvida na sua vida, porque se ela está mal resolvida e ela casa com alguém que está bem resolvido, ela vai ferrar com a vida do outro, né? E se ambos estão maus, né, resolvidos, então melhor nem casar. Melhor não casar, porque já diz o ditado, quem casa quer casa, e aí acaba acontecendo de as pessoas terem que morar com os pais, ficar dependendo disso, daquilo, uma situação muito chata, aí vai gerar brigas, né, por causa da situação financeira. Então, enfim, depende também das perspectivas de cada um, isso vai mudar muita coisa. Então, essa acho que é a primeira dica. Agora, para quem perdeu o marido, por exemplo, né, ou a esposa, eu creio que a dica assim, eu nunca passei por isso, né, nem quero passar, mas eu entendo assim que a pessoa ela depende dela, entende? Na minha visão, eu diria que eu acho que depende do sentimento que a pessoa tem. Por exemplo, a minha avó, ela perdeu o marido, ela era, acho que, jovem quando ela perdeu o marido, e ela nunca casou. E ela dizia que aquele era o amor da vida dela e que ela esperava, né, na crença dela, reencontrá-lo depois que ela morresse, né? Então era a visão dela. E ela tinha constantes sonhos, né, com o marido, mesmo depois que ela tinha 80 anos, que eu acho que praticamente 50 ou 40 anos depois do falecimento do meu avô. E ela continuava tendo sonhos com ele, que ele trazia flores para ela, essas coisas, ela sempre falava essas coisas pra gente. E então, assim, no pensamento dela, que eu acho um pensamento muito bonito até, que ela esperava o amor da vida dela, né? Então, que na nossa crença a gente acredita que Yeshua ele retorna, o Messias retorna e ele vai ressuscitar, né, as pessoas que já faleceram. Então isso é possível, sim, né? Reaver os nossos queridos, né? Sejam aqueles que foram, né, nosso cônjuge ou outros, né? Então esse é um pensamento. Agora tem aqueles que não conseguem ficar sozinhos, né? Que do tema da lição é esse, a questão da solidão. E então eles se casam. Isso não é errado perante a Bíblia, porque tanto Yeshua, né, nas suas falas, quanto Paulo, quanto
a Bíblia, no Primeiro Testamento ali, se fala sobre a questão do casamento, né? A vida pós-viuvez, né? Então, no estado de viúva ou de viúva. Que o que provoca a separação de um casal é tanto o adultério real, né? Quanto também a separação por meio da morte. É isso que provoca a separação. E ambos casos, né? As pessoas estão livres para executar um novo casamento, né? Realizar um novo casamento. Mas aí, como eu disse, fica a critério da pessoa, o sentimento que ela tem, né? Para casar de novo ou não. Então, a minha dica é realmente a questão espiritual, orar para Deus, estar resolvido, estar resolvido, né? E ver o que o coração diz, porque assim, errado a pessoa não vai estar fazendo se casar de novo. Então, mas depende do sentimento dela. Aí alguém pode até questionar o seguinte, eu não sei se tu ia perguntar isso, mas eu vou perguntar a pergunta que alguém vai fazer com a minha declaração, que é, mas sim, Yeshua não fala que no céu nós seremos como anjos, não nos daremos em casamento. Então, se eu vou esperar o outro, mas eu não vou ser casado nem com o que eu casei novamente, que eu casei mais uma vez, né? E nem com aquele que eu perdi. Então, não vamos ser como anjos. Pois é, isso é uma declaração de Yeshua muito complicada. Porque será mesmo que o que ele quis dizer é o que a gente entende? Ou ele quis dizer outra coisa? Porque, veja, como eu estou falando aqui em relação à criação, Deus criou o homem perfeito. E lá no céu nós seremos perfeitos. Então, se Deus criou o ser humano perfeito, mas não estava bom o suficiente para ele, porque ele estava só, então esse é o mesmo status que a gente vai ter no céu. Então, mas então quem vai ser nosso companheiro lá? Pode ser que não haja sexo. Essa é uma interpretação. Talvez não haja sexo, talvez não haja, sei lá, constituições de famílias, porque o sexo promove um grupo, né, de família, uma família aqui, uma família ali. Então, vai criar seres, né, vai formar a família. Então, no céu todos seremos uma única só família e, portanto, não vai haver sexo. Mas será que não vai haver um companheiro, alguém que seja o nosso mais próximo? Porque nós seremos amigos de todos, né, e todos serão nossos amigos. Não vai haver essas brigas e desavenças que nós temos aqui, complôs que a gente cria e tal. Mas lá no céu seremos todos amigos. Mas assim, será que não vamos ter aqueles que são os mais próximos de nós e os mais próximos serão aqueles mesmos que já eram os mais próximos aqui na Terra? Entende? Então, e outra coisa, será que... isso tudo são interpretações, né, que são válidas, porque não tem como entender de fato o que Yeshua quis dizer. Ele só deu uma resposta lá para uma pergunta boba que foi feita para ele. E sarcástica ali, né? Hostil, na verdade, a pergunta que foi feita para ele. E aí então o que acontece uma coisa, Yeshua ele estava querendo dizer aquilo que vai acontecer no céu ou aquilo que vai acontecer aqui na terra? Porque lembra que nós vamos ficar um tempo no céu e depois a gente vai voltar aqui na terra. Então não vamos ter casamento lá no céu ou no céu e na terra, ou somente na terra, ou somente no céu. Veja que são amplas as possibilidades. Não se dá para entender o que ele quis dizer. E se o sentido da criação, como é o primeiro mandamento, é frutificar e multiplicar, então quer dizer que isso vai acabar, não vai existir mais. Se o objetivo de Deus é ser criador, então quer dizer que a criação para ali, com o nosso resgate. Entende? E quantos mundos vazios existem, quantos planetas vazios vão continuar vazios para sempre. Então, a criação de Deus ela tem um limite. São perguntas que eu estou fazendo, entende? Então, por isso que assim, essa declaração de Yeshua de no céu seremos como anjos, não é bem assim, talvez, a interpretação que a gente tem, de que vai acabar o sexo e de que não vai ter família. Não vai ter família de casamento. É complicado a gente definir o que é que ele quis dizer. Mas só que existem algumas inconsistências no pensamento de que o que ele falou foi que não, acabou o casamento, acabou a família no céu.
Não, é inconsistente com outras declarações da Bíblia e com as mesmas condições que a gente vai estar, que são as condições de Adão, lá no céu ou aqui na terra que seja. E aí quando Deus criou Adão era bom, agora depois que foi tudo resgatado já não é mais bom, já não vai mais ter mais essas coisas. Então não faz um pouco de sentido, né? Mas é porque vai ter já um monte de gente. Sim, mas ainda assim não sei, na minha cabeça não faz sentido, né? Mas sempre que alguém vem com essas perguntas, tem toda essa problemática que você expôs aqui, eu falo assim, cara, vive a vida aqui, vive a vida, aproveita a vida aqui, aproveita a vida aqui, vive uma vida de fé, e quando você chegar lá no céu, você descobre como é que vai ser, mas aproveita a vida aqui. Mas isso é real. A Terra, que o que a gente vive aqui, deve despertar a nossa curiosidade para o que a gente vai viver depois daqui. Isso é fato. Então, muitas vezes a gente tem essa imagem, eu quero ir para o céu porque eu quero viver num lugar feliz, num lugar melhor. Mas a gente não cria dúvidas, né, e situações complexas para que nos ajude a criar em nós, né, cada vez mais assim, desejo de estar lá no céu, porque o céu não é só um lugar de estar feliz, né, de viver para sempre. O céu é um lugar que a gente vai descobrir muitas coisas, é uma nova realidade, é viver em outro planeta, é viver em outra realidade, em outro universo, é outra coisa. E a dinâmica dessa nova realidade deve despertar o nosso interesse de como é que vai ser isso. Poxa, eu sempre me pergunto coisas assim que eu acho que são até besteira, mas eu fico pensando. Como, por exemplo, o simples fato da questão das necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro. Eu fico pensando, a gente tem a ideia, né, de que isso é uma coisa nojenta, e porque é nojento, no céu não vai ter. E aí eu fico pensando, não, talvez tão nojento como porque a nossa alimentação torna as nossas necessidades ruins, feias, né, nojentas, mas será que lá não vai ser diferente? Como é que vai ser? Porque esses órgãos, eles existem. E os órgãos que são internos, né, lá, nosso, também existem com essas funções de eliminação daquilo que não é utilizado pelo nosso corpo. Então, como é que vai funcionar isso lá? É uma curiosidade. E assim, isso é só uma curiosidade boba que eu estou colocando aqui, né, besta. Mas assim, quantas coisas que existem que a gente pode pensar, a questão que eu já falei, né, do buraco negro, o que é? Agora estão falando muito sobre isso, a foto que tiraram e tal, mas como é que se entra lá? Pode-se entrar lá? O que tem lá? Tem um buraco de minhoca que leva para algum outro universo paralelo, ou alguma outra parte dentro do universo? Enfim, são grandes perguntas, e lá a gente pode descobrir todas essas coisas. Tem um amigo meu que fala assim que lá na Nova Terra, depois das bodas do Cordeiro, que ele é desbravador, ele fala assim, depois da investidura, quando todo mundo voltar para casa, vai todo mundo pegar uma enxada e capinar o seu quintal, trabalhar, plantar, viver uma vida normal como a gente tem. O testemunho de Jeová, geralmente eles dão umas revistinhas Sentinela, né? Sim, Torre muito de legal. Vigia. Pois é, e ali, geralmente na capa dessas revistas que eles dão, uma coisa muito interessante, eles colocam a Nova Terra com pessoas trabalhando na Terra. Aparece, você vê ali a figurinha, a imagem, tem as pessoas que estão trabalhando. E essa é uma imagem interessante porque a gente acha que no céu a gente vai estar tocando harpa e, sei lá, cantando o tempo todo, alguma coisa assim, é uma imagem um pouco grega, né? Mas não, Deus criou o homem, a gente já viu isso, e quando ele criou o homem, ele criou para avodar, que é o trabalho. E o trabalho avodar, adamar, o trabalho na terra, né? E aí então, depois, entre outras coisas que nós possivelmente iremos fazer e aprender, eu creio que a gente vai continuar cuidando da terra. Então faz parte o cuidado da terra, é o serviço para Deus, é trabalhar naquilo que Ele nos deu, né? Embora, claro, o nosso rei agora não vai ser mais Adão e nenhum outro ser humano que não seja um ser divino humano, né? Que é Yeshua. Está falando sobre casamento, né? E a lição traz uma imagem que é o espiritualmente solteiro, que comumente aqui no nosso meio religioso nós chamamos de jugo desigual.
É você casar com uma pessoa que não compartilha os mesmos valores que você. Com certeza a pessoa que realiza esse casamento, ela encontra muita oposição, né? Tanto do lado do marido quanto do lado da esposa. E o que a Bíblia, o que as escrituras nos dizem a respeito? A respeito do casamento, do julgo desigual, do casamento. A Bíblia ela é veementemente, né, contra o julgo desigual. E o que é o julgo desigual? Especialmente o julgo desigual tem a ver com a idolatria. Em que sentido? Se eu sou adorador do Deus da Bíblia, me caso com uma mulher que é adoradora de outro Deus. Aí a gente pode colocar assim, sim, ok, mas e se a outra pessoa é da mesma fé que eu, ou seja, é do mesmo Deus que eu, mas de uma denominação diferente? Nas escrituras, no pensamento das escrituras, isso é julgo desigual também. Então, por exemplo, se eu sou judeu, me caso com uma católica, ou um católico, né, que se casa com uma judia, ou um islâmico, não faz o menor sentido. Ou até mesmo dentro do cristianismo, um católico que se casa com um adventista que se casa com um batista que se casa com a Assembleia de Deus, ou Testemunho de Jeová, enfim, qualquer que seja, dentro das denominações cristãs. Tudo isso é julgo desigual, porque a grande questão que fica a gente tem que pensar no futuro, né? O meu filho, ele vai seguir o quê? Ele vai ser o quê? Qual vai ser a religião que meu filho vai seguir? Porque eu, como pai judeu, quero que meu filho seja judeu, siga o judaísmo. Aí a mãe católica vai querer que o filho seja católico e reverencie Maria, por exemplo, conheça as orações, enfim. E veja, então, esse é o grande problema, porque é aí que vai causar os maiores males no casamento das pessoas. Não, ela vai na igreja dela, eu vou na minha, né? Então, cada um faz a sua, isso aí de boa, a gente consegue conciliar. Só que assim, vai ter muito, por exemplo, né? Imagina um judeu e um católico, por exemplo, e que isso aconteceu muito dentro da história, né? Mas, e como é que fica a questão da alimentação? Vamos supor que a esposa gosta de comer certos tipos de animais que o esposo não come. E aí, como é que fica a questão da cacheirização, né? Que é a questão do alimento ali para se tornar caché. Isso é complicado. Outra coisa também está ausente no Shabat, o outro vai estar ausente no domingo. Então, é uma vida complicada, né, de se viver juntos, né, porque vai haver em algum ponto vai haver divergência. É a mesma coisa que acaba sendo um julgo desigual também. Vamos supor que são da mesma fé, mas um é vegetariano e o outro é carnívoro. Carnívoro. Aí, isso vai gerar brigas. Se eles não estão bem resolvidos em relação a essa filosofia de vida que eles escolheram, ser vegetariano, ser carnívoro, isso pode gerar conflitos, como geralmente sempre gera, né? Esses conflitos até mesmo na amizade já gera conflitos, né? Porque o vegetariano acha que ser vegetariano é melhor do que ser carnívoro. O carnívoro não gosta às vezes das colocações dos vegetarianos, enfim, o do vegano pior ainda, né? Dá mais briga ainda, porque o vegano é muito mais estrita a alimentação. Enfim, mas só para a gente ver assim como tem divergência até mesmo dentro da própria fé. Pois é, isso da mesma fé, né? Geralmente o marido ou a esposa vai para uma reunião e o outro vai para outro lugar. Uhum. Um gosta muito de participar de uma certa coisa. Já cria separação. Isso. Então, exatamente. E aí, então, dentro do judaísmo e dentro da Bíblia, isso não é bem visto, né? Isso não é aconselhado, isso não é assim, não é muitas vezes até aceito, né? Então, a pessoa pode até perder a posição dela como membro, né, da comunidade por causa dessa relação. E você vê, por exemplo, no livro de Neemias, ele chega a bater. Fala lá, eu não lembro qual é o capítulo agora, desculpa, não consigo lembrar, mas eu lembro que ele fala assim: olha, eu bati em vocês, eu arranquei os cabelos, eu puxei o cabelo de vocês. Por quê? Porque os judeus tinham acabado de sair da Pérsia, né, do reino persa ali, né, da Babilônia, tinham retornado para Israel, para Jerusalém, estavam constituindo a sua família, eles estavam querendo se casar com as mulheres samaritanas,
que estavam vivendo lá, que era um povo misto, né? Lembra que quem eram os samaritanos? Era um povo formado pelas 10 tribos, né? Com outros povos que Senaqueribe lá e os reis assírios colocaram lá para fazer essa mistura, que era um tipo de tática de quebra de identidade, né? Que eles realizavam, né? Então, para quebrar a identidade do povo, mistura os povos, né? Com vários povos misturados. Assim o povo perde a identidade. E então isso gerou os samaritanos, que era um povo israelita misturado com vários outros povos povos conquistados pelos assírios, né? E aí, quando os judeus retornam para lá depois da Babilônia, então eles acabam se interessando ali por algumas mulheres, homens samaritanos, e aí Neemias, o que vocês estão fazendo? Que isso é errado, vocês estão chamando a maldição de Deus sobre nós novamente. Então acabamos de ser recompensados por Deus com a liberdade, e aí agora vocês estão trazendo a maldição, porque isso faz parte da quebra da lei. Então Neemias foi lá e chegou a bater, pelo menos, não sei se ele estava sendo, como é que diz, né? Figurado, hiperbólico ali, né? Então, usando uma linguagem mais exagerada, mas... Quase como o que fez Finéias, né? Sim, exatamente. Só que Finéias ele chegou a matar. Ao extremo, né? O Neemias, ele fala que ele arrancou os cabelos, que ele bateu neles. Então, porque o jugo desigual era mal visto, né? E a gente vê isso na história de Abraão, desde, né, do primeiro, né? Abraão casou com uma parente dele. Mas aí alguém pensa, incesto. Não, isso não tem nada a ver com incesto, isso tem a ver com a segurança em relação à religião. O foco está na religião. Depois ele pediu, encarecidamente que Eliezer não deixasse Isaac casar se não fosse com alguém da sua parentela. E aí Eliezer vai até lá, trocentos quilômetros longe, numa época que não havia carro, não havia avião, nada. Vai de camelo até lá com uma comitiva, porque ele não vai sozinho, que é muito mais fácil tu ir sozinho do que tu ir com um monte de gente nas suas costas ali, né? Tu tendo que conduzir. E ele leva todo mundo e vai lá, encontra a mulher e traz. E novamente Jacó também vai até lá para encontrar alguém que fosse da sua parentela. E em contraste, Esaú pega as cananitas, toma para si 2 cananeias, né? Então 2 mulheres cananitas. E o que é um destaque da Bíblia para mostrar o contraste entre o caráter de Jacó e o caráter de Esaú. O caráter de alguém que obedecia a Deus e de alguém que não obedecia. O versículo que fala sobre o casamento de Esaú, ele termina assim: e estas foram por amargura de espírito para Isaac e Rebeca. É verdade, isso mesmo. Imediatamente ele casou, foram amargura de espírito. É verdade, bem lembrado. Outro detalhe, mas eu sei que alguém pode ficar chateado, né? Porque namora alguém que não é... Evangelismo, pastor. Namoro evangelístico, namoro evangelístico, estou fazendo meu trabalho. Não, a gente, claro, nós temos ali mulheres que fizeram parte, né, como Ruth, que é um jugo desigual ali, Tamar, né, também, e Raabe, né, casou até, não lembro se ela casa com Caleb, ela casa com alguém importante lá, que vai gerar ali, acho que é Caleb, sim. Ou o filho de Caleb, eu acho, se não me engano. E aí, então, então isso é todas elas, né, eram não israelitas, mas se casaram com israelitas, mas só que veja qual é o grande detalhe, que todas elas eram conversas. Elas estavam no processo de conversão. Por exemplo, quando tu vês ali, talvez Ruth é a única que não, mas que se converte depois, essa sim que foi convertida. Mas olha, veja que Tamar, qual era o que ela mais queria? Ter um filho. E por que ela queria isso? Porque ela sabia que da linhagem dele que viria o Messias. Veja, então, olha a cabeça dela. Ela era uma cananita que ela tinha essa mentalidade. Ela tinha já internalizado a religião de Jacó na vida dela. E aí o próprio Judá fala: poxa, você é mais justa do que eu. Ele disse, né, para ela: você é mais justa do que eu, porque você está fazendo o que é certo e eu não. Então, de fato, o Messias sai da linhagem dela, que é Pérez, né? Raabe, a mesma coisa. Creu no Deus de Israel, o Deus que
que abriu o Mar Vermelho. Ela falou, isso foi muitos anos, 40 anos depois, e ela falou, nós ouvimos falar dos grandes feitos que o Deus de vocês realizou. E veja que toda a nação, toda a cidade não teve esse pensamento que ela tinha. E essa era a demonstração da fé dela. E já Ruth, ela se casou, né? A única coisa que Ruth tinha é que ela era da família, né? De que forma? Porque ela era uma moabita. E Moab era descendente de Ló, que Ló era parente, né? Sobrinho de Abraão. Então era de alguma forma, ainda de todos, né? Os piores é o melhor. É o menos pior. É o menos pior. Porque os moabitas e os amonitas, que são dois descendentes de Ló. Claro que de uma relação totalmente mal vista nas escrituras, uma relação sodomita, né, por assim dizer, mas ainda assim era melhor do que os cananeus, embora eles também eram idólatras, enfim. Mas o que acontece? O ponto é que Ruth também se converte, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e nós vemos ela cumprindo isso, né, em toda a história dela. Mas esse é que é o ponto. Quando a gente busca alguém, se for para a pessoa permanecer na fé dela, então complicado, né? É complicado. Uma coisa só que eu queria comentar, que eu acho interessante, é que dentro da gramática hebraica, do texto hebraico, nós temos, né, as letras hebraicas, mas quando a gente escreve um texto dentro do vocabulário, essa seria a palavra, do vocabulário hebraico, não existe uma palavra formada por uma única letra. A menor palavra ela é formada por duas letras, sempre duas letras. Então esse é um detalhe interessante, porque nenhuma letra fica sozinha, como acontece na nossa língua, né? A gente tem o artigo, por exemplo, né, que é uma letra sozinha, que fica lá a conjunção e também, né, aditiva, né? Então a gente também fica sozinha. Em hebraico nós temos tudo isso. O artigo é uma letra, a conjunção principal, que é o e aí, é uma letra também. Preposições como, conforme, para, em, com, né? Tudo isso é uma letra em hebraico, uma só letra. Mas essas letras nunca ficam sozinhas. Elas são anexadas, são prefixadas às palavras as quais elas estão acompanhando, né? E isso é muito interessante. E claro, e outras palavras menores que não tem a ver necessariamente com preposições e conjunções ou artigo, elas são formadas sempre por um mínimo de duas letras, porque 2 é o mínimo para se formar uma unidade, né, nas escrituras, nunca um sozinho. E isso é legal porque essa é a ideia também da questão do casamento, né? O casamento mínimo é 2, não dá, uma letra não faz nada. É essencial, mas precisa de outra letra para formar as coisas. E veja que interessante que dentro do judaísmo existe o documento de divórcio. Se as pessoas querem se divorciar, só o que valida o divórcio, conforme está lá em Deuteronômio 27, só o que valida o divórcio é um documento, que tem várias regras para esse documento. Tem que ser escrito por um sofer, né, que é um escriba, em pena e tal, um pergaminho, essas coisas e tal. E aí então tem vários detalhes lá dentro, né? Não pode definir, deixar para escrever os nomes das pessoas depois, tem que já estar escrito tudo lá. Enfim, são várias regras. E o nome desse documento chama-se Get, que é formado por duas letras em hebraico, que é a letra Gimel e a letra Tet. E quando essas duas letras estão juntas, né, então elas formam esse nome que é o Get, é o Getin, né, que é o documento, são os documentos, né, de divórcio. Então, se uma pessoa assinou esse documento, fez lá o documento, isso é o que garante que agora ela pode se casar com outra pessoa sem adultério. E Yeshua menciona esse documento. Ele menciona, e aí ele modifica. Ele diz, olha, esse documento que Moisés fala lá foi dado por causa da dureza do vosso coração. Na verdade, se uma pessoa se divorcia e ela casa novamente, ela está em adultério. Ela continua em adultério. E aquele que casou também adultera com ela.
mesmo que tenha sido solteiro. Entende? Então é isso que Yeshua ele fala, ele mostra ali, isso foi dado só por causa do coração duro de vocês. É igual a mesma coisa em relação à morte. Por que Deus mandou matar um monte de gente? Por causa do estilo daquela época de relacionamento social, que era através de conquistas e tal, de reinos, né? Hoje é diferente, Deus não pede de nós que nós venhamos a matar os outros, literalmente, né? Então, Deus ele dá a sua mensagem de verdade conforme aquilo que nós podemos assimilar, né? Conforme a nossa cultura e a nossa história. E aí, então, ele diz isso, né? Olha, naquela época foi assim, mas nunca foi o desejo de Deus. Em outras palavras, que Yeshua estava dizendo é: se vocês atentassem para o mandamento, vocês iam ver que nem esse mandamento eu quis dar. Não foi o meu desejo. O meu desejo é o seguinte: só separa quando vocês morrem ou quando há adultério. Fora isso, não tem separação. E aí só que onde é que eu quero chegar com isso? É que é interessante que o Gaon de Vilna, que é um sábio judeu do século XVIII, eu acho que é século XVIII, e esse Gaon de Vilna, ele fala o seguinte: a interpretação dele do nome Get. Por que o nome é Get, que é o nome do documento de divórcio? Ele diz que as únicas duas letras que, quando unidas, elas não formam nenhuma outra palavra, um outro significado, é o Gimel e o Tet. Quando eles estão juntos, eles não formam palavra nenhuma. E por causa disso, então, foi escolhida essas duas letras para se unidas formar o nome do documento, que é o documento de divórcio. Porque são palavras que unidas, mesmo unidas, estão separadas. Elas não formam um par. E isso é importante porque o que a gente tira homileticamente disso, né, é que o objetivo do casamento é formar um par, né? Se a gente promove um casamento ou participa, né, do casamento, já não preocupado com a unidade, não preocupado com a conexão, em formar o par com o outro, que o outro seja a minha letra faltante, né, que me completa, então pode ser que o casal forme um get, né, ou seja, um par desunido, né, um par sem par, propriamente dito. E que essa deve ser a nossa busca, né, por formar uma unidade perfeita, né, e que a gente só encontra em Deus, né. Tava lembrando aqui de um documentário que eu assisti há alguns anos sobre o Muhammad Ali. E o Muhammad Ali, um lutador, né? Ele chamava, no começo ele chamava Cassius Clay. Ele cresceu num contexto conturbado de luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E ele encontrou na religião do Islã uma forma de alívio, né, da opressão e uma forma de expressão também para a luta por direitos civis. Aí ele acabou mudando de nome, ele é considerado o maior pugilista da história, e ele falava muitas coisas engraçadas, polêmicas, coisas que são assim boas para refletir. E uma vez ele conversando com um acadêmico também da luta por direitos civis nos Estados Unidos, e aí estavam conversando sobre alguma coisa assim, aí o acadêmico falou: olha, esse é o menor poema da língua inglesa, e citou o poema. Aí ele propôs, aí o Muhammad Ali virou para ele e disse: eu tenho um outro poema que é menor ainda e eu acho que é mais eloquente. E aí ele disse, o poema é Me, You, ou seja, eu, você. E é muito coerente isso, né? No contexto que nós estamos estudando aqui, é que nós não somos sozinhos, né? Nós só somos o que nós somos por causa das outras pessoas. O Aristóteles tem uma frase antiga, porque o Aristóteles viveu há muito tempo, né? Em que ele diz que o homem é um animal político. Daí que vem a ideia que nós usamos hoje, de que nós somos seres que fomos criados essencialmente para viver em comunidade.
nós precisamos de outras pessoas. Tem um adágio rabínico que diz que eu só sou eu porque você é você. E você só é você porque eu sou eu. Em outras palavras, nas nossas diferenças, elas acabam nos complementando, né? Elas são necessárias para nossas complementações. A gente não consegue viver se a gente não tiver outras pessoas para nos complementar. Tem uma proposta científica no começo dos estudos de sociologia de um sociólogo, originalmente ele é filósofo, judeu, praticante, de família de rabinos, toda uma linhagem de rabinos. Ele decidiu não ser rabino, decidiu ser professor universitário, que é o professor Emile Durkheim, numa Paris que está profundamente movida em mudanças sociais, econômicas e políticas, que é o final do século XIX, começo do século XX. Ele escreveu sobre o suicídio como uma expressão de vida em comunidade, né? Do suicídio. A proposta dele, e que é muito interessante a proposta, para mim é bastante coerente, que ele diz que o suicídio não é um ato individual, ele é uma ação coletiva. As pessoas cometem suicídio individualmente, óbvio, por escolha própria, mas influenciadas por contextos comunitários e sociais que elas estão inseridas. Então, quanto mais desagregadas as pessoas são, mais desagregadas no sentido comunitário, né? Quanto mais deslocadas elas são, maiores são as chances de ela cometer suicídio. E existem alguns contextos também que as pessoas podem cometer suicídio se elas forem muito solitárias. Exato, que é o contexto dessa exclusão, né? Ela é desagregada, ela é excluída, ela pode cometer suicídio porque ela não tem as referências de inserção social. Aí tem uma outra justificativa para suicídio, que é quando as pessoas são muito inseridas no contexto social, que é o caso, por exemplo, das pessoas que vão à guerra, que sabem que podem morrer. É o caso das pessoas que nós podemos citar hoje, né, por exemplo, os kamikazes. São pessoas que cometem suicídios altruístas, né, em nome da comunidade, do grupo que ele pertence. Dos homens-bomba, do Islã, por exemplo. Eles praticam atentados suicidas por causa de uma compreensão de que eles estão defendendo os interesses do grupo que ele pertence. E tem os suicídios anômicos, né, que são suicídios que são praticados por conta de diversos motivos, especialmente por causa das mudanças que as pessoas estão vivendo. Eu estava lendo aqui uma matéria publicada pela BBC. O nome da matéria faz uma referência aos Akikomori, que é uma prática dos jovens no Japão de se isolarem nos seus quartos. Eles ficam isolados nos quartos, não querem encontrar ninguém, querem ficar sozinhos. Pede um iFood, né? Ganha dinheiro fazendo conteúdo pela internet ou fazendo algum trabalho pela internet, não sai do quarto. É interessante, né? Porque é uma escolha, eles não querem viver próximo das outras pessoas, estão escolhendo se distanciar, se excluir, né? Uma autoexclusão. E por que isso acontece? Porque elas têm perdido as referências. Então, o mundo tem mudado com tanta rapidez, numa velocidade tão grande, que muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar as mudanças. Então isso causa desajustes de convivência com outras pessoas. Então elas preferem viver isolados. E aí, por viver isolados, elas estão se distanciando e muitas vezes elas acabam morrendo e ninguém consegue, às vezes, dar conta da morte delas. Aí tem uma outra matéria também publicada na BBC recente, que tem aumentado o número de idosos e idosas, homens e mulheres, que cometem crimes para serem presos.
Então, de propósito, eles cometem crimes para serem presos, porque eles sabem que na prisão eles vão ter assistência, vão ter atendimento psicológico, atendimento médico, vão ter companhia, quem sabe, dos outros presos e dos guardas que fazem a segurança dos presídios. E isso é interessante, né? Porque para te ver que nível a solidão chegou, né? Nós estamos vivendo num contexto de muita desagregação e a perda das referências culturais, referências institucionais, como são as religiões, as famílias. E aí as pessoas estão ficando cada vez mais distantes, mais sozinhas. Parece que tem uma solução para isso, né, Rocha? Que parece que é o mote assim da lição que a gente viu até agora, das lições que nós estamos vendo. Tem todos os problemas, mas a gente tem uma receita para resolver esses problemas. Que é a palavra de Deus. Exatamente. Pois é, eu estava lembrando agora que tu falou, eu lembrei na hora. Lembrei de Martin Buber. Sim. E Martin Buber, ele é filósofo judeu, exato. E ele traz uma filosofia chamada filosofia do diálogo. E a filosofia do diálogo é baseada no principal livro dele, né, que é o Eu e Tu, né? Ich und du, né, em alemão. E nesse livro, na proposta dele, ele falou, né, que é filósofo. Ele não se considera filósofo, né? Mas na filosofia dele, nessa proposta dele, a filosofia do diálogo, ele diz o seguinte, que toda a nossa existência, ela se dá através da comunicação e do diálogo. E então o diálogo eu e tu é o diálogo da questão da interação social, né? Enquanto que o diálogo eu e isso, porque eu me relaciono com as coisas também. O diálogo não necessariamente é só falar, o diálogo é a interação entre os seres, né? Entre os seres. Deixa eu ver aqui, tem aqui anotado aqui, que ele fala sobre o diálogo eu isso. Eu isso é a experiência e eu e tu é a relação. Então, esses dois tipos, né, de relações, né, que é a relação homem com homem, né, ser humano com ser humano, e a do ser humano com as coisas, é o que vai formando a realidade, né? São as bases de toda a experiência humana, de toda a existência humana, E isso tudo se dá através dessa relação. Sem o diálogo não é possível sem a comunicação, né, não é possível a existência. E isso é interessante que o Gatti falou aí desses japoneses, né, e quem sabe outros que tem pelo mundo que nem sabem dessa estilo de vida, mas veja que não existe uma vida plenamente sozinha, né, plenamente em solidão. No caso eu digo da parte da pessoa, né? A gente tem a questão da solidão, do fato de nós nos sentirmos só emocionalmente, mas agora eu buscar por mim mesmo, eu quero viver uma vida de isolamento, só se for de fato isolamento emocional, mas viver uma vida com isolamento total não é possível, porque eles trabalham na internet, isso já é uma interação, eles estão interagindo com coisas e também com as pessoas que movimentam essas coisas, né? Que a internet é movida por pessoas. Então há algum tipo de interação, não há uma isenção da relação. Não tem. Outra coisa também é a questão quando a gente nasce, né? A gente é totalmente dependente dos nossos pais. Não tem como a gente sobreviver sem depender de outro, né? Quando a gente morre também. Quando a gente morre, exatamente. Tem que ter alguém para enterrar, tem que ter alguém para executar as cerimônias. Enfim, todo momento da nossa vida, essencialmente, ela é interativa, né? Não tem como tirar essas interações. A gente pode, né, nos afligir por uma falta, né, de interação emocional, ou de relação emocional que nos leva à depressão e pode até o suicídio, como o Gadi mencionou em relação ao Durkheim. Mas assim, não tem como viver uma vida inteiramente excluída, né? A gente nunca vai conseguir se excluir totalmente, e isso já é uma prova para nós, uma lembrança do quanto nós necessitamos dos outros. E aí que vem o detalhe que eu
que eu estava mencionando aqui nos bastidores, que é a nossa necessidade de interação, de interatividade, ela está intrinsecamente relacionada com a questão dos talentos humanos. Porque os nossos talentos é igual, né, dentro do pensamento aristotélico, que se existe beleza, se existe ordem, é porque, na visão dele, tem que ter alguém para ordenar e tem que ter alguém para observar isso. Se a criação ela fosse criada com toda essa beleza e não tivesse alguém, porque os animais não têm noção de beleza, só quem tem somos nós, né? E é uma parte da filosofia, né? Questão da estética. Então, se não há alguém que perceba a beleza, então qual é o propósito da beleza? Para que existe a beleza? A mesma coisa é, se o talento ele não serve para alguém, então para que o talento existe? Qual é o propósito dos nossos talentos? Não tem propósito algum. Então, o meu talento não é para me auto-beneficiar, mas é também para beneficiar o outro, e principalmente o outro. O me beneficiar é uma parte do talento, mas na verdade o meu talento é para beneficiar o outro. Então, por exemplo, se eu tenho talento por exemplo, né, na área, vamos supor, da agricultura, e o Gad ele tem talento na área da metalúrgica. Então, a gente eu dependo do talento dele, porque com o talento dele vai fabricar coisas que vão me ser úteis na execução do meu trabalho, mas ao mesmo tempo também ele precisa comer, e ele então vai precisar do meu talento para que eu venda para ele o meu produto, ou a gente faça um escambo, né, trocando os nossos produtos, que seja pelo escambo, seja pela troca monetária, nós estamos envolvendo os nossos talentos, e isso faz com que a gente tenha interatividade. Então veja que a interação está vinculado com a questão dos nossos dons, dos nossos talentos, né? Eles são já algo essencial nosso que nos leva à interação, né? Nos leva à troca de talentos, né? Interatividade, porque ninguém é bom em todas as coisas, né? A gente tem alguma coisa que a gente não domina, mas que o outro domina, e portanto eu preciso dele, porque ele faz algo que eu não sei fazer. Sobre o suicídio, você comentou aí, eu cheguei a ler esse livro do Durkheim. Tem uma parte do livro que ele fala assim que as pessoas que estudam muito, ela tem uma tendência maior a cometer suicídio. Porque ela se isola. É isso, porque ela se isola, porque ela começa a ter uma visão de mundo tão grande que o mundo é uma coisa que é tão ruim, que tem tanta coisa ruim que, cara, não vale a pena viver. Mas levando em consideração esse estudo que ela fez, que ele fez, o Dr. Durkheim, ele fala assim que ele analisou também as comunidades religiosas, né? Os católicos, os protestantes e os judeus. E dentro dessas três comunidades que ele viu, ele também analisou algumas religiões fora desse contexto, mas como ele não vivia essa realidade lá na Europa, ele se limitou a esses grupos. Que a comunidade judaica era a comunidade que tinha menos suicídio. E era uma comunidade que tinha pessoas mais eruditas, né, que estudavam muito. E ele foi querer entender por quê. E ele viu que a interação entre essas comunidades judaicas era muito grande, né? Todo mundo cuidava do outro, né? Tinha sempre digamos assim, um grupo pequeno que tinha que saber da vida do outro, por mais que fosse... Que é a questão de transmitir o nome, né? A memória de geração em geração. Justamente. Nunca ninguém é esquecido. E eles têm essa noção, né, de que mesmo que eu morra, eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou ser esquecido, porque o meu nome vai ser lembrado nas próximas gerações, né? E aí que tá, por isso que a Bíblia ela já começa com isso, né? Adão teve Sete teve Enos teve Cainã, e assim vai indo, né? Porque a lembrança, né? Lembrando dos nomes das famílias, quem eles foram, né? Existia essa interação muito forte na comunidade judaica do tempo de Durkheim, quando ele escreveu esse livro. A possibilidade do conhecimento e o acesso ao conhecimento fazem com que as pessoas se desencantem com o mundo. Né? Porque até a ciência, as explicações são dadas por vieses religiosos. Aí a ciência quebra a força da religião. Então, nas explicações fantásticas, mitológicas... Desencantamento. Exato. Aí o mundo fica desencantado. Ele tem uma sensacional frase dele. Diz, a ciência, o mundo moderno, retira o véu. Não, mas eu ia destacar que a nossa congregação, ela tem um grupo
ela tem um grupo que se especializa nisso, né? Que a gente chama de pequenos grupos. Em algumas congregações chama de célula, que é um grupo pequeno que cuida de si, né? Cada um cuida do amigo que está ali, ao invés de você cuidar da congregação inteira. Dorcas também. E tem os departamentos, né? Tem o departamento de jovens, lá na igreja a gente tem os desbravadores, que são para crianças, cada faixa etária tem um grupo que ajuda. Então existe essa importância de você tá inteirado, mas também de você perceber que tem gente que não tá, e de você chamar essa pessoa para participar do seu grupo. Interessante é que as teorias não são tanto recentes, mas as teorias da educação dizem que a fase da adolescência, que é a fase dos desbravadores, né? E também dos jovens, que os indivíduos estão formando a personalidade, eles estão num turbilhão de emoções, de hormônios, de interações, de interpretações. Então a existência deles de um jeito, acontece de uma forma diferente. Então muitas vezes esses indivíduos estão à procura de referências. E para que serve a referência? É justamente para servir como uma âncora, uma espécie de âncora. E as pessoas sempre procuram referências, né? É por isso que muitas vezes você encontra pessoas que são muito apegadas a instituições que têm normas muito rígidas, porque funcionam como referências. E por isso que você encontra muitas vezes a força do militar, das ditaduras militares, né? de líderes religiosos ou políticos que são carismáticos e que falam de um jeito assim veemente e que conseguem convencer as pessoas, porque essas pessoas muitas vezes precisam de referências. Elas precisam criar um senso de identidade também. Exato, a identidade. Então, você encontra uma seara muito propícia para a disseminação de ideias entre os jovens, porque eles precisam dessas propostas de referência. Muito curioso. Não, o que eu ia dizer estava relacionado ao que o Jonas falou lá da questão da intelectualidade promove o isolamento, né? Eu lembrei do próprio Salomão, né? No livro de Eclesiastes. Ele chegou a um patamar tão elevado de conhecimento, principalmente para a época em que ele vivia, que ele se isolou de Deus e se isolou de todos, né? Então concluiu que tudo foi um correr atrás do vento, como ele diz, né? Vaidade, né? Correr atrás do vento. E aí, o que ele resume, né? O mais importante é que não foi a aquisição de conhecimentos que ele teve, mas que ele diria, né? O conselho dele é cuidar da palavra de Deus, né? Temer a palavra de Deus, né? Que ele termina, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, né? Que o resto isso. Aí eu já faço uma conexão com o seguinte: quanto mais tu adquire conhecimento, mais tu fica descrente de algumas coisas, mas esse conhecimento, se você não colocar em prática, se você não transformar esse conhecimento em utilidade para as outras pessoas, não vai adiantar de nada e vai te levar justamente para o isolamento, que é justamente o que o William falou. Teme a Deus e guarda os mandamentos. E os mandamentos de Deus eles estão centrados em dois pilares, né? Amar a Deus e amar o próximo. E quando eu amo o próximo, todo esse conhecimento que eu adquiri, eu consigo colocar ele em prática para ajudar as outras pessoas. Ou seja, o mandamento ele é totalmente relacional, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Deus e próximo. Impressionante. Temos uma recomendação de leitura aqui do Roche William. A leitura é: proteja sua família, os desafios de cada ciclo da vida, que praticamente é para auxiliar aí na leitura da lição, que foi escrito pelo Cláudio e pela Pamela Consuegra, que são os autores da nossa lição. Legal. Da Casa Publicadora Brasileira. Então, procure o site da Casa Publicadora ou vá na Casa Publicadora mais perto da sua casa. Bem, amigos, nós chegamos ao final do nosso podcast. Essa semana nós tratamos como
tratar ou como conviver, como resolver, como lidar com a solidão. Nós estamos aqui nesse finalzinho convidando todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ouvir o nosso podcast que está no Spotify, no Castbox e no YouTube. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com um pequeno grupo, com classe da Escola Sabatina, e compartilhe também a esperança que nós estamos dividindo com vocês. Essa esperança está em nós não estamos sozinhos, nós temos amigos e nós temos especialmente a companhia de um amigo muito precioso, também mais chegado que um irmão. Se você tem a oportunidade de frequentar algum grupo religioso, frequente o grupo religioso. Se você está distante de um grupo religioso, acesse... qual é o site, Jonas? O endereço certinho é igrejas.adventistas.org. Você vai ter uma abinha lá, você digita o seu CEP, a sua cidade, e vai direcionar para a igreja mais próxima de você. Nós estamos aqui no Spotify, no Castbox e no YouTube. Compartilhe a esperança que nós estamos compartilhando com vocês. Até logo!